Então, pessoal, como eu estava falando, eu pedi que vocês já tivessem, tem que aparecer, né? Se vocês tivessem, então, copiado ou impresso. Eu sei que era bastante coisa, esse slide aqui ele é bem extenso, mas assim, eu tentei resumir, mas eu tentei colocar todas as informações que eu achei necessárias, né? Vocês notaram ali, então, que esses movimentos sociais eu separei por períodos, né? Então, nós temos movimentos sociais no período colonial, no período monárquico e no período republicano. E o período republicano, que é o que a gente vive até agora, ele tem bastante coisa, ele é bem diversificado. Então, dentro do período republicano também separei, tem mais outras subdivisões que a gente vai estar vendo aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês, né, que há registro de movimentos sociais no Brasil desde o primeiro século da colonização até os nossos dias. Não sei se a imagem está muito boa, mas... então, esses movimentos demonstram que os que aqui viviam, os que vivem no Brasil, sempre procuraram, de uma forma ou de outra, lutar em defesa dos seus ideais e projetos. Então, desde o período colonial, a gente vai tratar como um movimento social, tá? Mesmo que naquela época não se chamasse de movimento social, porque, por exemplo, nos primeiros anos de colonização do Brasil, né, ou do descobrimento, nós temos, por exemplo, movimento de escravos, movimentos indígenas. Com certeza eles não tinham, né, essa noção de que o que eles estavam fazendo hoje seria caracterizado como algo que os movimentos sociais fazem, que é se unir e lutar por uma determinada causa, tá? E depois outras pessoas que vieram também, da forma como vão se organizar, talvez naquela época não se tinha essa noção de movimento social, que é um conceito, vamos dizer assim, mais moderno, tá? Aqui então, o período colonial, tá? Eu coloco o período lá que foi o tempo, período colonial de 1500 a 1822, que foi o ano de independência, né? Que aí a gente deixou de ser uma colônia de exploração. E aí vai durar pouco tempo esse período monárquico, né? Ele vai até 1888, que a gente vai ver. Então, nesse período, o que nós tivemos aqui que a gente pode caracterizar como movimentos sociais? Nós tivemos os movimentos indígenas, tá? Qual era a luta deles? Eles lutavam primeiro para não ser escravizados, depois tem a questão da terra, para não perder a terra que eles tinham, né, que eram deles. Né? E isso acontece até hoje, na verdade. Né? Nós temos as demarcações indígenas, a gente está vendo que de volta e meia eles tentam diminuir, o pessoal está sempre brigando por um espaço de terra. Né? Também tivemos os movimentos de escravos. Tá? Estes, qual era a luta? Eles resistiam contra a condição que viviam, porque eles tinham vindo, né, de vários lugares do mundo, mas basicamente, principalmente ali da África, tá? Não por escolha, de nenhuma forma, e chegaram aqui e foram submetidos então a condições desumanas de trabalho, tá? Chegaram aqui uma condição então de servidão, de escravidão. Então, obviamente, eles se rebelavam contra isso. E uma das formas de se rebelar contra isso é de se organizaram através dos quilombos, tá? Hoje, por exemplo, a gente tem um movimento quilombola e também temos os quilombolas, né, que seriam descendentes de escravos e que eles possuem também aqui, em algumas regiões, eles têm direito, né, algumas regiões têm direito à terra e tal, eles têm espaço onde eles podem, como é que é o nome? Não é assentamento nem reserva, mas tem... Ai, gente, eu esqueci o nome, tá? Mas tem regiões, então, tá, onde ainda sobrevivem, ainda vivem hoje descendentes de quilombolas, tá, gente? Também tivemos nesse período aqui os movimentos pela independência, tá? Esses movimentos, o que eles queriam? Eles queriam a independência do Brasil em relação a Portugal. Então, nós tivemos basicamente dois movimentos.
que foi a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Ambos queriam a independência, então, do Brasil em relação, né, a Portugal. E ambos também pediam um governo republicano. A diferença entre um e o outro, tá? Esse aqui, ó, Conjuração Mineira, queria independência, mas não queria o fim da escravidão. E a Conjuração Mineira defendia independência, queria independência e o fim da escravidão, certo? Basicamente, então, essa era a diferença entre esses dois movimentos. Claro que se vocês forem estudar na história, vocês vão ver, né, características mais marcantes, o professor e a professora serão mais pontuais, mas aqui então a gente vai passar de forma mais rápida, tá? Mais resumida. Depois, nós temos o período monárquico, que vai de 1822 a 1889, tá? Então, nós tivemos, nesse período, tá? Que agora a gente tem um rei, tá? Movimentos pelo fim da escravidão e contra a monarquia, tá? Então, nós tínhamos movimentos que pediam a instauração de uma república no Brasil, ou seja, que o Brasil deixasse de ser monarquia, ou a proclamação de repúblicas isoladas, que foi o que aconteceu ali na Revolução Farroupilha. Os caras queriam, né, fazer uma república de Piratini ou rio-grandense, sul-rio-grandense. Também vamos ter várias revoltas regionais nesse período. Umas revoltas, assim, bem curiosas, para não dizer outra coisa, tá? Se bem que a gente tem hoje umas revoltas assim que a gente teve há muito tempo atrás que a gente pensa, não, a galera não vai, tipo, fazer a mesma coisa e a galera vai lá e emplaca na mesma neura, vamos dizer assim, tá? Então, as revoltas regionais que nós tivemos durante o período monárquico, tem a revolta do Ronco da Delha, tá? Outra coisa, vocês vão ver, muitas revoltas aconteceram no Nordeste, tá, gente? As revoltas mais marcantes, principalmente no período monárquico, muitas delas então foram no Nordeste. Ocorreu em 1851 com a manifestação em várias províncias do Nordeste contra o decreto que exigia o registro civil de nascimento e óbito. As pessoas se indignavam porque agora estavam mandando registrar quem morria e quem nascia, que para nós é absolutamente normal, né? Até para ter um controle, né, demográfico sobre a população. Revolta do Quebra-Quilos começou na Paraíba em 1874 e se alastrou em todo o Nordeste, motivada por arbitrariedades dos cobradores de impostos e pela imposição de novos padrões de peso e medidas. Os caras, agora vai ser assim, e a galera se indignou e disse, não, como assim? Né? Aí o nome dessa revolta aqui é a Revolta do Quebra-Quilos. A Revolta das Mulheres ocorreu em 1875 em várias províncias do Nordeste e tinha como alvo um decreto que alterava a forma de recrutamento para o serviço dos militares, dos maridos militares. Então essas mulheres foram lá e meteram a cara, né, para se indignar contra esse novo recrutamento aí. Revolução Farroupilha, que vários de vocês também já ouviram falar, também conhecido como Guerra dos Farrapos, caracterizou-se como antimonarquista, né, contra a monarquia, então, e era um daqueles movimentos separatistas, né, que provavelmente então queriam aí uma república isolada do resto do Brasil. Os farrapos propunham a criação de uma república separada do Império Brasileiro, a República Rio-Grandense ou República de Piratini. Depois também teremos movimentos nacionais. Esses movimentos, então, pessoal, eles vão se desenvolver junto, né, paralelamente ali em várias situações, mas eles tinham composições diferentes, tá? Então nós temos um movimento abolicionista, tá? Agregou muitos negros e pardos libertos, além de políticos, intelectuais, poetas e romancistas, tá? Esses pediam o quê? Esses pediam, então, a abolição da escravidão, tá? E também, depois nós vamos ter um movimento republicano. Lembrando que a gente está no período
monárquico. Então ainda é uma monarquia e tem uma pressão aí para que a monarquia termine e comece a república, certo? E ao contrário do que a gente imagina, porque a gente pensa assim, monarquia tu tem o controle lá do rei, tá? E republicano é onde a galera escolhe os seus representantes. Porém, esse movimento republicano aqui, ele não contou com apoio popular. Ele era um movimento assim, elitizado. Era a parte mais rica da sociedade que estava pedindo o fim da monarquia, o início da república. Porque eu não sei, né, se é ou não, vocês podem perguntar para a professora de história. Quem é a professora de história? Edilane? Tem uma perguntadinha para ela, mas até onde eu sei, o povo gostava de ter um rei. Né? E o Brasil, para a época, não era assim, quando teve a sua monarquia, não era assim uma coisa muito fraca, não. Tinha uma economia boa e tal, né? Mas enfim, tá? Esse movimento republicano, então, foi dominado pelos segmentos mais ricos e poderosos da sociedade e contou com pouca participação popular, isso que eu estava falando para vocês. Houve participação dos liberais que defendiam uma república democrática, mas eles foram afastados e os conservadores se apossaram do poder, tá? Então, se vocês puderem, deem uma perguntada para a professora de história, que ela vai conseguir se aprofundar ainda mais com vocês, que eu acho que é um período assim da história bem interessante, né? Saber como viramos uma república e qual foi a pressão que fez com que virássemos uma república e as diferentes opiniões sobre esse período, né? Se era bom ter uma monarquia, porque a gente sabe que em 93 nós tivemos um plebiscito para saber se o povo queria monarquia, a galera não quis, né? Mas será que era tão ruim assim? O que mudou de lá para cá? Para a gente ter, então, poder fazer uma comparação, tá? Pessoal, eu vou ficar por aqui, para o meu vídeo não ficar muito extenso, como eu tinha dito para vocês, tá? E aí depois, aqui nessa parte eu quero ver até se eu coloco uns vídeos e tal, tem uns vídeos no YouTube que fala sobre história ilustrada, são uns vídeos de 3 minutinhos que ele vai desenhando e lá vai contando, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre a Guerra de Canudos, já no período republicano, e a Guerra do Contestado, tá? Que aconteceu na divisa entre Santa Catarina e Paraná. Às vezes eu falo isso aí em sala de aula, pouca gente sabe. A galera sabe, por exemplo, da Revolução Farroupilha, que aconteceu no estado vizinho, mas não sabe, então, de uma guerra, né, de um fato importante que aconteceu aqui em Santa Catarina, né, que diz respeito à nossa história, enfim. Certo, gente? Deixa eu pausar.